Então vamos lá, pessoal. Todos sabem que nós estamos tentando fundar uma agremiação política, estamos trabalhando como nunca para conseguir, tá? Todos sabem que a qualidade do trabalho vem sendo muito grande do ponto de vista da missão e que essa agremiação política, ela, enfim, em condições normais de temperatura e pressão, ela vai surgir, ela vai sair do papel, ela vai obter as suas assinaturas e vai se constituir como um partido dentro da legislação brasileira apto a disputar eleições, tá? Todos sabem que o crescimento aí do Movimento Brasil Livre ao longo do último ano foi também muito grande. E todo mundo sabe que o MBL, o Movimento Brasil Livre, disputa as ruas com a esquerda. O que significa disputar as ruas? É participar nos espaços públicos físicos enquanto agente e disputar as narrativas públicas nestes espaços contra a esquerda. Historicamente, a esquerda sempre se achou dona dos espaços públicos. Por isso que a esquerda sempre incomodou as grandes manifestações que nós fizemos, mas toda e qualquer ação de rua que nós façamos. Por isso que uma figura como Arthur Duval sempre incomodou muito. Porque a ocupação do espaço público, para eles, é uma atividade essencial dos movimentos de esquerda. Significa apropriação do público por seus legítimos representantes, até porque o verdadeiro representante do interesse do comum, do povo, do folk, é o esquerdista naturalmente. Então você disputar esse espaço incomoda demais. Então a disputa de espaço para eles dói. E uma coisa que o MBL faz melhor e mais do que o bolsonarismo é disputar esses espaços públicos. Então o fato de a gente estar sempre em disputa desses espaços faz com que hoje o ataque das esquerdas esteja muito mais centrado ao MBL do que ao bolsonarismo. E é muito estranho, porque assim, o Nicolas ele é muito maior do que o Kim em redes sociais. O Bolsonaro botou ontem 500 mil de pessoas numa live, a gente tá aqui humilde indo para 5. Então, obviamente que eles são maiores no espaço virtual, ainda que a atenção que a esquerda dê em seus movimentos, sua militância a nós, seja desproporcionalmente maior do que aos bolsonaristas. Então, eu creio que não apenas o crescimento em redes explica, mas o fato do MBL disputar o espaço público, disputar as ruas e nas universidades, ter coragem de fazer isso no momento que as esquerdas praticamente botaram o bolsonarismo para correr nesse tipo de disputa. E também o fato do MBL trazer uma memória muito ruim do período do impeachment para eles. Então é um nome que soa com alguns traumas, né, provoca alguns arrepios, mas que eles veem algum futuro. Eles percebem que o MBL, isso já foi um diagnóstico feito, por exemplo, pelo Leandro Demore, que hoje trabalha no governo federal, de que o MBL é o futuro da direita. O problema no futuro que eles vão ter que encarar é o MBL e não o Bolsonaro, porque eles veem o Bolsonaro como um tonto, né? E o Bolsonaro como um problema mais imediato. Então, tudo isso, quando a gente põe no pacote, pode explicar essa onda de ataques que a gente vem recebendo. Mas ela explica parcialmente. Paralelamente a tudo isso, vem surgindo dentro da esquerda uma estratégia de radicalização. Tá? Ela já tinha sido alertada, até ele está aqui, pelo professor Ricardo, a chegada dos comunistas que estavam crescendo em redes sociais, e de um movimento comunista, que por mais que soe patético pra gente, que ocupa hoje um espaço no debate em redes. Quem faz isso são certos influenciadores que não inspiram muito a ideia de que vão fazer uma revolução. Só que há algo acontecendo além disso. Certos partidos oriundos de movimentos populares, como é o caso da UP, eles estão instrumentalizando louquinhos, gente agressiva, gente que pertence a movimentos que podem ser enquadrados como skinhead, antifa, essas coisas. E esses caras ouvem o discurso lá de cima, ouvem o estímulo lá de cima, acham que, né, são guerreiros contra o fascismo, e como todo mundo é fascista e todo fascista tem que apanhar, eles acham que podem fazer uso da violência contra adversários políticos. São pessoas simplórias, são pessoas burras, e que não é de hoje, estão fazendo, vamos dizer, ataques físicos a outras pessoas de maneira recorrente. O MBL, por estar disputando as ruas com essas pessoas, ele é o maior alvo deles. Na verdade, eu não consigo me lembrar hoje de bolsonaristas estarem sendo alvo de ataques desses caras no último ano. Eu não consigo, não me vem à cabeça. Tá? Então, vamos dizer, o clima está esquentando porque a quantidade de malucos instrumentalizados por esse discurso, que estão nas ruas pregando violência, executando violência e sendo aplaudidos por formadores de opinião é muito grande. Vamos lembrar que quando quase mataram o Bétega, grandes influenciadores da esquerda brasileira acharam lindo, é uma régua. Então um idiota, nesse caso, um idiota radicalizado, um idiota violento, ele se sente acolhido
E ele se sente como, vamos dizer, a parte corajosa, né? Como o guerreiro da revolução. Outro dia a gente estava fazendo um react aqui de um vídeo daquele galo de luta, aquele tremendo idiota, em que ele falava assim que um jovem com uma motoca na favela que passa na frente da polícia faz o e chama a polícia a perseguir ele. Esse cara era a vanguarda revolucionária. Obviamente a gente ri, porque esse jovem não vai fazer revolução alguma. Mas, eventualmente, pessoas que idealizam esse tipo de situação acabam se tornando, vamos dizer, a linha de frente para esses grupos, e aí começam a executar a violência política achando que estão abalando. O problema do que aconteceu ontem, e eu volto a colocar, ontem houve uma tentativa de homicídio, é que eles foram pegos pela primeira vez. O fato de eles terem sido pegos em flagrante, tendo suas armas apreendidas e terem ido pra cadeia, muda a história. Porque não há como chegar, não, era uma régua, não dá. A imprensa toda dessa vez teve que cobrir, e cobriu nos termos corretos. Tentativa de homicídio, as fotos que vieram é do soco inglês, do spray de pimenta e da faca, os caras nossos estavam sangrando. Então, não dá pra adorar a pílula. Lógico que a militância dos caras tá adorando a pílula e tá estimulando, eu sei. Mas no cômputo geral, foi colocado um elefante na sala. Que é ter que lidar, por exemplo, hoje com uma investigação que pegue não apenas, vamos dizer, esses aí, que já estão detidos, estão em flagrante, mas os mandantes do crime. Gostaria de lembrar que não foram só apreendidas armas com eles, foi apreendidos aparelhos celulares, que tem conversas deles. Todo mundo sabe que um dos rapazes que estava lá organizando esse ataque, foi pego em flagrante, ele participa de manifestações tocadas pela UP e pelo Grupo Soberana, que é basicamente um coletivo ali desses comunistas de internet, com recorrência, que participa desses atos antifas aqui em São Paulo. Tinha até um grupo, a FASP 16, alguma coisa assim, agora um ato pró-Palestina. Então eles têm os seus espaços, eles têm seus fóruns, eles têm seus locais de encontro, eles têm seus grupos, eles não escondem isso. O outro rapaz que foi preso, ele participou de um podcast daquela Onda Sul, que o Boulos agora está participando também. Então, não são dois doidinhos isolados, tá? De forma alguma. Dois, foi apreendido o celular deles, dá para pegar exatamente quem foi. E três, isso faz parte de um determinado contexto de acirramento do uso de violência política por parte desses grupos, que não é de agora, precisam não apenas ser investigados, mas precisam pegar os mandantes, tá? Todo mundo sabe que se você cutucar, você vai achar o P, você vai achar essa turma da Soberana. Inclusive ontem, o perfil Pelos Canos, que faz parte da militância do MBL lá no Twitter, entregou prints dos mais diversos da militância do Discord dessa Soberana, falando em matar membros do MBL, tá? E no fim do dia, se a gente cavuca, encontra ICL, que é uma espécie de instituto daquele Eduardo Moreira, que está financiando boa parte dessa militância, está investido nisso e que está transformando esses caras num instrumento de radicalização. Ele ali achando que, sei lá, que é uma espécie de Engels, né, o ricão da galera que ajuda a financiar a revolução, tá? Então, isso aqui foi um grande erro estratégico que esses caras cometeram. Porque agora está permitindo que se investigue o que há por trás desse esquema. Lembrando que os caras que tentaram matar os rapazes da Coleta da Missão pertencem, no fim do dia, ao mesmo grupo político que invadiu a Alesp e que tem inúmeras outras figuras detidas. Ou seja, há um uso de violência recorrente, houve um uso de violência política dentro da Alesp, e agora acompanhado de uma violência de teor político contra os nossos militantes, somado também à vandalização à Casa da Amanda, tocada por militante da UP. Isso entrega um contexto de um grupo que não está tão preocupado em obter resultado nas urnas, mas sim que está preocupado enquanto um partido, se não revolucionário, um partido de agitação, em levar a violência física contra adversários à ordem do dia, intimidando esses adversários e criando, vamos dizer, um espírito de luta para projetos diferentes que essa gente quer tocar. Isso precisa ser brecado, tá? Os envolvidos precisam ser presos. Em se provando que a tal da Unidade Popular está por trás dessa organização, o partido tem que ser desconstituído no Tribunal Superior Eleitoral, ou nós passaremos a aceitar, com a maior naturalidade do mundo, que um grupo pratique violência política contra outros e nada contra... Um detalhe que está saltando aos olhos aí do pessoal do Twitter, tem apontado que quando houve aquele ataque aos meninos lá em Santa Catarina, ao Bétega,
toda essa galera envolvida com o P Soberana estavam, assim, comemorando demais no outro dia, falando que apanhou foi pouco, falando que é régua, apanharam das meninas do cabelo colorido, lembra? Dessa vez, silêncio total, ninguém fala nada, ninguém tá falando nada. Eles estão botando os perfis pequenininhos pra falar. Mas ninguém tá falando nada. Não. Desculpa, vou discordar com você. Os Jones Manuel, mas não é os grandes que vão falar, Júnior. Galãs feios, esses caras, ninguém tá falando nada. Eles não vão falar porque é uma tentativa de homicídio com os caras pegos, Júnior. Porque agora pegou. Lógico, mas os perfis pequenos estão lá validando. Se você for em qualquer postagem nossa, você vai encontrar aqueles caras com... o padrão já tá dado. Ou o cara tá com um símbolozinho da foice do martelo, ou com uma bandeira palestina. É o padrão. Esses caras estão indo todos no nosso perfil, então, é isso aí e tal. Mas os grandes não. Porque eles têm a perder, né? Lógico que tem, mas é mais do que isso. Os caras foram pegos e a investigação não vai parar ali. Mas assim, o silêncio já diz muita coisa que pode ter conversas e grupos. Mas é óbvio, cara... Júnior, deixa eu explicar um negócio. Foi premeditado. O que a polícia já sabe é que os caras, eles moram em lugares diferentes da cidade, e os 4, porque a gente pegou 2, mas 4 foram participar do ato. Os 4 pertencem a lugares diferentes da cidade e marcaram de se encontrar na Paulista. De acordo com um deles, né? A gente foi dar um rolê. O rolê consistia em chegarem armados para socar o pessoal do partido Missão, que estava fazendo sua coleta de assinaturas ali na Paulista. Obviamente foi uma ação premeditada deles. Como nós havíamos anunciado que haveria aquela barraca na Paulista, eles viram e acharam por bem eles irem lá socar e tentar matar as pessoas envolvidas. E quando eu falo tentar matar, eu não tô aqui fazendo aqueles exageros retóricos para redes sociais. Uma pessoa que faz uso de uma arma branca, como um soco inglês, e atinge um soco no crânio da pessoa, essa pessoa está atentando contra a vida da outra. É igual falar, não, eu dei um tiro, mas eu não tava querendo matar o cara, você tá exagerando. Não, uma porrada com soco inglês, se pegasse aqui do lado, a pessoa morre. Na verdade, um soco inglês, inclusive, tem aquelas pontas laterais, porque, claro, você pega com a ponta, você quebra o crânio. A pessoa tem um traumatismo craniano, vazamento de massa encefálica, porra toda. Mortes por soco inglês são bastante comuns. É uma arma branca proibida, inclusive. Um cara que vai pra uma briga no meio da rua, por motivos políticos, atingir outras pessoas com soco inglês, ele tem que ser muito preso, porque aquilo é uma tentativa de homicídio e não houve sequer discussão. Eu fui pra delegacia de polícia, o delegado e a equipe lá dos investigadores procedeu ali com tudo lá, receber depoimento, ver o caso. E na hora, esquece, tentativa de homicídio qualificado. E ainda mais, não é que foi assim, por motivo torpe, com o agravante de ter questões políticas por trás, e com outro agravante que é a associação criminosa. O que é associação criminosa? Os 4 se encontraram para cometer um crime. Os 4 se juntaram e foram à Paulista para tentar matar, com o soco inglês, pessoas que estavam ali presentes. Porque, eu fui lá protestar e fui às vezes... Não houve isso. Uma pessoa que vai armada com soco inglês e abre a sua discussão com o soco inglês, metendo um soco na testa de uma outra pessoa, essa pessoa... Aquilo não foi uma briga. Igual a imprensa não teve nem a condição, nesse caso, de falar que houve um desentendimento entre as partes. Não dá pra fazer. Porque a polícia chegou na hora. Lógico. E pegou em flagrante, né? Exato. Então é o seguinte, em cima desses caras tem que ser pego o vínculo deles, não só com a UP, mas com o Soberana e com qualquer outro grupo político de esquerda, que são os verdadeiros mandantes disso. Vamos lembrar que eu estava lá, eu até coloquei isso no Twitter, aí vem aqueles burros de esquerda, né, achar que são mais espertinhos do que eu, então eu postei, acabou de chegar uma advogada que não tem nenhuma relação com o caso. Alguém mandou ela. Aí as coisas, o Renan descobrindo que as pessoas têm direito de defesa, o Renan descobrindo que é uma advogação. Não, seus burros. Não, são 2 caras, tá? Você vê pelo perfil, você vê as redes sociais, você vê o ofício deles. Um é chapeiro e o outro trabalha num restaurante. São caras muito humildes. Muito humildes. Entendeu? Quando eles estão lá, eles não tiveram contato com ninguém, porque o celular deles foi apreendido na hora. E eles estão direcionados à delegacia. E quem chega é uma advogada arrumada, jovem, modernete. E ela chega lá e ela pergunta pro delegado, então onde eles estão? Quem são eles? Deixa eu pegar aqui o nome. Ela não tem nenhuma relação. Então, obviamente, alguém enviou um advogado, não para um, mas para 2. Então, se foi enviado um advogado para cuidar dos 2, é porque ambos trabalham em conjunto e o advogado vai representar a ambos. Se o advogado sequer os conhece, é porque alguém que conhece o advogado e conhece eles, o enviou.
E é o caso da advogada ali. Então, aquilo é mais uma demonstração de que a associação criminosa não para ali. A associação criminosa a qual eles fazem parte, ela é um ente maior, que tem ciência do que ocorreu, que participou do planejamento e agora está oferecendo o básico pro seu criminoso, que é a assistência jurídica. Até botei isso, assim, o esquerdista médio brasileiro é um drama. Não sei se é má fé ou se é pura burrice, mas o lance é, óbvio, isso aqui dá o tom, porque se fosse dois noias, porque eles tentaram nas redes ainda falar, cala a boca, MBL, eles são dois noias. Quem é a advogada Patricinha que foi lá representar os noias? Que foi lá cuidar que sequer sabia o nome dos noias. Então deixa eu entender, mas eles brigaram? Foi uma briga? Não, o delegado foi, assim, muito direto ao ponto. Muito direto. Não, isso aqui é uma tentativa de homicídio. Eles estavam, mas lá, eles usaram o soco inglês, estava com eles. Não, eles atingiram com o soco inglês e tanto. Não tinha muito o que fazer ali. Tanto que assim, eles já algema, tal, camburão e tchau. Da delegacia já foram dormir em outro lugar. Tá? Obviamente vai ter aquela maldita, como é que chama? Audiência de custódia. De custódia e tal. Mas a gente vai acompanhar bem o caso, porque as investigações têm que andar. As investigações têm que andar e nós temos que descobrir por que tentaram matar os coletores da missão. Sim, por que tentaram matar. Mas antes de tudo, quem tentou e quem está por trás do uso da violência política com esses noias. E vou colocar aqui, não é que o cara é um noia, pegaram um morador de rua, drogado e botaram. Não, ele é um militante noia, ele é uma pessoa atrapalhada. O rapaz, inclusive o Instagram dele é o Juqueri161, né? Juqueri, pra quem não sabe, é um hospício, né? Então o perfil dele já é um perfil de louco. A cara dele é de louco. Eu olhei pra cá, assim, quando eles foram levados pro meio da rua, eu fiquei analisando a lata dele, olhando pro cara, né? E aí um deles, que esse Juqueri, ele ficava vidrado, ele tentava não olhar pras pessoas, olhando pra frente com aquele olhar meio vazio. É um sujeito que, enfim, pode fazer qualquer coisa. É um sujeito que, a minha visão, não pode sair da cadeia, porque ele deve ter problemas mentais. Tá? E é um cara que está sendo radicalizado por esses outros. Então como é que funciona? O Gaiofato é uma pessoa frágil. O Ian Neves é outra pessoa frágil. Aquele Humberto teve aqui no nosso prédio. Encontrou o Arthur, mas tremeu, só faltou chorar. E o Arthur foi educado com ele. Só que como é que funciona? Eles ficam radicalizando o discurso e ficam escondidos aí e tal. O Noia não. O cara que tá ali na ponta, o Antifa, ele quer fazer a violência política, a violência redentora dele e tal. São pessoas que não tem muito a perder. Então a gente está agora vivendo um momento muito perigoso. Isso que está rolando aqui é perigoso demais. E todo mundo que for brincar com o assunto é filho da puta. A gente tava, mas tem uns ataques que a gente fica recebendo. A gente recebeu uma série de ataques aí com perfis falsos ligados à esquerda. E são aqueles ataques que a militância responde e tal. Beleza, é do jogo. Agora, começou a brincar com tentativa de homicídio, essas pessoas começaram a brincar com tentativa de homicídio. Gente, esquece, isso aqui cruzou uma linha. Tá? É uma galera que não é que ela tá disposta a nos refutar ou fazer um ataque político mesmo. Não. A galera que quer matar a gente, nossa. A galera que tá dando risada de tentativa de homicídio. Então, bloqueie e não trate. Agora a gente vai tratar em outros termos isso aí. Isso precisa ser tratado em outros termos com essa galera. Tá? O governo do estado de São Paulo, inclusive a inteligência da polícia civil e militar, precisa colocar na ordem do dia o enfrentamento à violência política tocada por grupos de extrema esquerda. O estado de São Paulo vem passando por uma onda de invasões de domicílio tocadas por SOP, que coloca seus cracudos e suas estudantes para ficarem lá fumando maconha e distribuindo panfleto. Esses caras fazem uso de violência na hora de tocar essas invasões. Eles fazem uso da violência quando praticam aquelas suas ações de política estudantil. Eles fazem uso da violência em manifestações. Eles fazem uso da violência quando foram lá na Lesp e tentaram invadir a Lesp. E agora foram tentar assassinar coletores autorizados pelo TSE que estavam montando um partido político. Porque isso aqui, a tentativa de impedir a tentativa de impedir coletores de executarem seu papel conforme outorgado pela Justiça Eleitoral, ou seja, a Justiça Eleitoral dá o direito do coletor da missão, tá lá na rua fazer isso. Você tentar impedir é um ataque de caráter essencialmente político, tá? Não é que eles foram pegar um cara com camiseta do MBL. Eles foram especificamente atrás de um sistema de coleta, de pessoas que estavam na rua coletando assinaturas para cumprir algo exigido por lei.
autorizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, no momento em que o próprio Tribunal Superior Eleitoral e seus principais representantes, que são ministros do Supremo, etc., estão falando em democracia, é a democracia. Então como é que fica isso? Tá? A gente vai levar isso para todas as instâncias possíveis. Para absolutamente todas. Isso não vai ficar barato em nenhum erro. A começar pela investigação que vai rolar ali na 78DP, na 78ª Delegacia de Polícia aqui de São Paulo. Por quê? Delegado seríssimo, tá? Ontem eu vi pouco tempo, mas um delegado sério no comando ali do distrito. Investigadores muito sérios. Então, aquilo dá o tom de uma investigação que tem tudo para andar, dado quem foram as vítimas, o estado jurídico das vítimas, porque a gente está falando são vítimas coletoras de um partido político, informação, tá? Então é um ataque de natureza política, e as ligações dos ofensores com grupos políticos de extrema esquerda, possivelmente fichados pela própria Polícia Militar. O zum que eu ouvi é que a própria Polícia Militar já tem eles fichados porque eles já participaram de manifestações anteriormente, manifestações com depredação e com violência. Então são caras que não necessariamente foram detidos, que eles têm aquele fichamento, ficha corrida, tipo, um deles tem, já foi pego por furto, tá? Mas eles são sabe, tem relatórios sobre, isso aqui, cara do coquetel Molotov, fulano disso, daquilo. Então, são caras que não são, vamos dizer, desconhecidos por parte das autoridades. Então, a gente tá falando de um negócio muito grave. E o recado também que eu deixo pra todo mundo que apoia a gente a coleta não vai ser alterada em nada. Inclusive, os 2 coletores que foram agredidos vão retornar a coleta. O lance é que eles foram bem machucados, tá? Tomar um soco, o negócio que eles abriu. Os 2 ficaram com uma ferida na testa, um com o ouvido, o outro no nariz e no braço. E a maior resposta que a gente vai dar é assim: nós vamos montar um partido político, eles não vão parar com isso, tá? E diferente do partido deles, nosso partido ele tem funções políticas reais, nós vamos disputar e ganhar eleições, nós teremos mandatos, e quando chegar no poder, especialmente no executivo, nós vamos nos lembrar de tudo isso, eles que se lembrem também, né? Nós vamos lembrar de tudo isso aí, tá? E nós vamos tratar vagabundo, quadrilheiro e gente que quer brincar de revolução como tem que ser tratado, como nunca foram tratados antes no país. Bolsonaro, aliás, nunca tratou essa gente como tinha que tratar, tá? Eles vão ser dentro da lei, tá? Só pra ninguém fazer um corte, mas dentro da lei, mas a lei vai ser diferente.